Olá pessoal, meu nome é Antonieta e hoje nós vamos dar continuidade para a nossa série sobre a dança no mundo e na igreja. Hoje nós vamos falar sobre a dança nas cortes, mas antes eu vou pedir para você, por favor, deixe o seu like ou seu dislike se você não gostar, mas se inscreve, por favor. Então, para quem ainda não acompanhou e se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, nós temos uma série, vários outros vídeos que estão aí para você acompanhar. E também eu quero deixar bem claro para vocês que esta é uma super resumo, tá bom? É só para você ter uma base, uma ideia de tudo que aconteceu no mundo da dança. Bom, voltando às cortes. Nessa época eles começaram a dançar muito, então todo mundo tinha que aprender a dançar, desde crianças, era obrigatório e começou a ter nome, todos os passos começaram a ter nome, todas tinham as coreografias certas. Eu vou colocar aqui embaixo para você ir lendo. E tinham várias, entre eles, uma delas muito interessante, que era uma volta italiana, que eles chamavam, que as mulheres giravam, os homens levantavam, as mulheres elas giravam. Isso às vezes levantava um pouquinho do vestido, aqueles vestidos enormes que elas usavam, e aparecia o tornozelo. Aquilo lá era uma indecência. Imagina, era assim uma coisa. Imagina uma mulher mostrar o tornozelo. Então, isso vocês podem, se vocês gostam de filme, vocês podem assistir, por exemplo, no filme da Rainha Elizabeth, que foi um filme muito famoso em 1999. Eu vou colocar aqui também o nome para vocês. É muito legal. Nesse filme retrata bastante como era a dança naquela época e também fala sobre os problemas da igreja e tudo isso que a gente vem conversando. Também surgiram os balés no teatro dançado. Então eram compostos por 5 elementos: a dança, a música, poesia, cenário e ação dramática. Esses balés surgiram nas cortes francesas em 1600. E aí começaram a surgir vários problemas, problemas de guerra, sucessão de reis e aquela loucura toda, e acabou a dança se espalhando por toda a Europa. E aí ela voltou para ser tipo, como se diz, uma adulação para os reis. Luís XIV, ele era apaixonado pela dança, ele era tão apaixonado pela dança que ele chegou a preocupar os conselheiros por causa disso, porque ele não queria saber de nada, ele só queria dançar. Tanto que ele escreveu balés, além de escrever, ele participou dos balés. E ele adorava fazer os papéis assim, mais ou vestidos de pessoas com roupas grotescas, que eles diziam, ou vestido de mulher. Interessante notar que eles usavam ainda os personagens daquela época dos deuses gregos e uma mistura ainda com os romanos. Então tudo veio para cá para representar as pessoas políticas e as pessoas daquela época. O primeiro balé dessa época que usou estes 5 elementos que nós comentamos agora se chamava Balé Cômico da Rainha. E ele durou 5 horas. E no final, toda a corte entrou num grande finale dançando junto. Todo mundo participou do final desse balé. Então, a arte de Luís XIV se tornou super rígida. Aulas, então eles foram voltados mais para a técnica, para os gestos, do que para a emoção. Mais uma vez a história se repete. Lembra que nós falamos disso em outro capítulo? Então se tornou super fria. E ele fundou a Academia de Dança, uma academia de dança. Antes, ele fundou essa academia em 1661. A Academia Real da Dança. Então ela foi antes mesmo da Academia de Letras e Academia de Ciências.
Só que nem as pessoas curtiram muito, porque aquilo lá era muito frio, técnica, muito rígido, e perderam a emoção. E aí a curiosidade é, vocês conseguem imaginar como eram as produções nessa época? Iluminação, velas, velas, imagina a quantidade de velas. Vocês imaginam a quantidade de acidentes, incêndios que aconteciam nos teatros? E aquelas pessoas com aquelas roupas enormes, os cenários, era tudo muito luxuoso. Muito interessante, gente. Isso a gente pode ver ainda em filmes, que existem muitos filmes que retratam essa época, e vocês podem aí procurar. Vou deixar aqui também o link do filme da Rainha Elizabeth, tá? Se vocês quiserem assistir. E por hoje é isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre a invenção da dança clássica, como a dança clássica começou, onde, quem foi. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Perguntem, façam suas perguntas, participem. Se existir algum tema que vocês queiram saber e que não foi abordado aqui, coloque a sua pergunta aí. E novamente, deixe o seu like, se inscreve, tá? Um abraço para vocês, uma ótima semana.